Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos assistindo. Eu sou Alan Christian e estamos mais em um episódio do Pode Tudo Talks aqui com figurinha repetida, hein? Já dou spoiler para vocês. Antes de mais nada, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilha esse episódio com os teus amigos. Não vai custar nada para tu e vai estar ajudando demais aqui o nosso canal. E eu tô com uma novidade hoje para vocês. Quem me segue no Instagram sabe que eu venho falando disso há muito tempo. E o filho nasceu. A gente está aqui com o nosso primeiro livro, né? O primeiro livro que eu publiquei. Dizem que você não pode passar pela vida sem plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. E eu escrevi aqui esse livro sobre tudo que eu aprendi nos meus 13 anos de trajetória sobre networking. E trouxe para presentear o nosso convidado, ele que é... Pode abrir aí para ele, Gabs. Ele que é coronel da Polícia Militar do Pernambuco, da reserva, né? Agora há pouco tempo foi para a reserva. Ele que é um dos maiores especialistas em segurança pública que eu já tive a satisfação de conhecer. E hoje também já anunciamos aqui, em primeira mão, que ele é o coordenador geral do Congresso Notório de Segurança Pública, que vai acontecer na Expo Direito. Eu trouxe para você, André Carneiro, seja muito bem-vindo novamente, meu amigo. Ô, meu irmão, muito obrigado. É uma alegria receber esse livro aqui de suas mãos, até porque eu fui uma das pessoas que fiz a leitura antes da própria publicação e sei que é algo que vem a somar ao mercado. Nós precisamos de uma discussão muito séria a respeito do que é network e como a gente se conhece há muito tempo, você é uma das pessoas que tem a maior habilidade em relação à questão disso e discutir network é algo fundamental. E inclusive a gente já deu outras sugestões para outros livros, né? Outros livros, Vamos né? embora cobrar. Inclusive, André, foi você, e aí eu deixei isso para te falar aqui no ao vivo, né? Que você é uma das pessoas que contribuiu bastante para que eu tomasse a iniciativa de escrever esse livro. Pelo seguinte, antes eu fazia o network que eu sempre fiz, sempre foi uma coisa muito característica minha, mas eu só fazia, eu não tinha noção do que eu fazia, né? E você falou isso para mim de uma maneira mais ordenada, mais coordenada, e a partir daí eu parei para pensar de que eu entendo mesmo de network. Que bom. E por que não colocar isso num papel e compartilhar com as outras pessoas, né? Bons amigos, eles ajudam na produção de novas ideias. E você é um dos caras que, para mim, é uma referência nisso aí. Eu fico muito feliz de ter você aqui em Fortaleza novamente, né? Aqui é a sua segunda casa e sempre considere esse lugar aqui como um refúgio das intempéries que vem aí na carreira da gente, né? Andrezão, vamos lá. Convidei você aqui para esse episódio, a gente já falou em um outro episódio do Pode Tudo, lá no início, sobre a sua trajetória de vida, sobre reflexões, sobre motivação, né? Hoje o assunto é um pouco diferente, né? Na verdade, bem diferente. Eu queria falar aqui tecnicamente com você sobre segurança pública, que é a sua área de estudo. O André, para quem não sabe, ele tem um livro chamado Capitães do Fim do Mundo, onde ele narra toda a batalha das tropas volantes contra o cangaço, né? Muito bem narrado esse livro. Falamos desse livro na nossa última edição que o André teve presente. Quem quiser volta um pouquinho aqui no canal. Mas hoje a gente está aqui para falar de segurança pública, como eu falei. André, indo direto ao ponto, sobre números. Hoje a gente vê a polícia divulgando números e a mídia repercutindo. Esses números, primeiramente, são números reais, na sua opinião, números reais ou números maquiados? E segundo, esses números, eles realmente servem como um parâmetro para a gente saber que a sociedade está indo bem ou que está indo mal? Vamos lá. Quando essa questão de estatística é fundamental, é nós quantificarmos não só a violência, mas a questão da ação policial. Eu vou colocar números em dois aspectos, Alan, já que sua questão foi aberta. Primeiro, vamos discutir a questão de números internos da corporação. Tem policiais nos assistindo, tem especialistas de segurança pública nos assistindo. Nós temos colegas que também são especialistas em segurança pública. O que nós temos hoje na realidade brasileira, em todos os estados brasileiros? Você não vai encontrar nenhuma polícia que hoje consiga ter, entre o que é previsto na legislação e os números reais, 80% do seu efetivo. Eu estou sendo gentil.
mas muito provavelmente não chega a 75. Nós temos polícias que, na década de 90, a previsão operacional era de 20 mil policiais. 90, há 30 anos atrás. E nós chegamos no ano de 2020, 2024, caminhamos para metade da década e essa mesma instituição, que já teve 20 mil homens, hoje tem 13. É um número que gera perplexidade, porque você e qualquer pessoa que está nos escutando está pensando, caramba, a população aumentou, as novas tecnologias chegaram, a facilidade de acesso da criminalidade também foi ampliada. Na lógica de qualquer cidadão, e não precisa ser especialista em segurança pública, se eu tenho um avanço populacional, um aumento da urbanização, novas tecnologias a favor do crime, esse efetivo ele deveria estar aumentando ou diminuindo? Com Ele certeza deveria aumentando. aumentando. E para ampliar esse seu questionamento, quando nós falamos de violência, aí eu vou direcionar um determinado estado que ele serve de referência. Hoje, quando falamos da violência extremada do crime organizado, o nome do Rio de Janeiro aparece em primeira pauta. Nós passamos 10 anos, Alan, 10 anos, sem entrar um único soldado na corporação que mais precisa de policiais. E aí eu deixo em aberto uma pergunta. A quem interessa que o poder público ele seja omisso na reposição dos policiais? Quem trabalha a favor desse sucateamento humano das instituições policiais? E eu não estou direcionando a minha fala para determinada polícia. Eu estou envolvendo todas. Militar, Civil, Rodoviária Federal, Federal, Polícia Penal. A quem interessa estados do Brasil passando mais de 10 anos sem um único concurso, sem a entrada de um único policial? Nós temos diversas corporações hoje onde nós temos mais sargentos do que soldados. Isso significa dizer que faz tanto tempo que não entra, que as pessoas estão envelhecendo, estão galgando outras graduações e a base não está sendo formada. O policial, seja ele de qual categoria for, ele aprende no curso de formação, mas ele aprende principalmente no seu cotidiano. E ele aprende no seu cotidiano por contato com a geração que o antecede. Ele aprende por observação. Ele aprende nas adversidades do dia. Se a geração que pautou a estrada, ele não tem o recém-chegado para transmitir a cultura de uma instituição, é a forma mais fácil que você tem de desenraizar uma corporação, seja ela qual for. E isso é minha primeira fala quando você se refere aos números e eu estou direcionando um olhar para intramuros, intradelegacias. Agora vamos para os números públicos. É muito difícil, e se vocês vasculharem a internet, você conseguir compilar esses números. Nós temos órgãos que fazem essa captação, nós temos os mapas da segurança pública nacionais, que ao meu sentir, eles demoram muito tempo a se tornarem compilados e publicados, porque, ora, eu quero esses dados assim que o ano vira. E você só encontra esses dados no segundo semestre do outro ano. Nós temos hoje um comprometimento das secretarias com a estatística e ela é fundamental para nós pensarmos onde colocar esse curto lençol. Nós não temos hoje no Brasil polícia suficiente para a demanda que existe em relação à violência. Não é o meu achismo, são dados. Nós somos o país mais violento do mundo.
mais de 10% de todos os homicídios do planeta Terra que acontecem por ano, eles acontecem no território nacional, no nosso país. Eu vou repetir, porque é necessário que a perplexidade gere indignação. Mais de 10%. E isso não é o número desse ano, não, Alan. Isso é o que vem acontecendo há vários anos. Imagina, a cada 100, 10 são nossos. A expectativa de vida do brasileiro, ela é menor em virtude dessa alta taxa de mortalidade. Os números da violência, eles são reais. Seja ele nos dados oficiais, eles são reais. Agora, o que é irreal, Alan, é a passividade social diante desses números. O que é irreal é o discurso midiático a respeito desses números. E eu vou lhe dar um exemplo. Recentemente foi publicado os dados da massa carcerária brasileira, 825 mil encarcerados. E o jornal de maior expressão, ou um dos de maior expressão no país, ele noticia na primeira capa, e a Folha de São Paulo, encarceramento em massa produz mão de obra para o crime organizado. Ele pegou o dado correto, 825 mil presos. Ele usou tecnicamente um termo errado, encarceramento em massa. Porque o que acontece? 0,4% da população brasileira, 0,4% são de presidiários. Para eu usar esse termo, eu tenho que estar acima de 0,7. Eu, particularmente, acho 0,7 ainda pouco. Até onde eu sei, só existe um país no mundo que 0,7 da população está presa, Estados Unidos da América. Ora, se tecnicamente é 0,7 e eu estou em 0,4, eu tenho encarceramento em massa? Não. E o que é pior é um meio de comunicação dizer que, ora, o fato de ter preso, muito preso, aumenta, produzir material humano para o crime organizado. Dilatando esse seu questionamento, o crime organizado não vai buscar gente nos presídios. A grande quantidade de gente faccionada não surge porque o cara foi preso por homicídio, aí chegou lá e recebe um convite. Venha ser do PCC, venha ser do Comando Vermelho, venha ser dos amigos dos amigos. Não. Esse cara que está indo para o crime organizado, ele vai para o crime organizado, ele vai para a facção criminosa, é quando ele está lá fora. E equivocadamente, infelizmente, o discurso comum que nós temos nos meios de comunicação é de que a facção criminosa vai buscar o camarada. Não, Alan. O cara que dá, como a gente diz no interior, o cara que dá para a coisa errada, ele procura a coisa errada. Ele jovem vai atrás daquele cara mais velho que já está no mundo do crime. Ele vai começar a querer andar com ele. Ele vai querer começar a fazer parte daquele grupo. É assim que o processo começa. O crime organizado, a facção criminosa, não precisa ir atrás de ninguém para ser criminoso nesse nosso Brasil. Ele não precisa abrir um edital. Quem quer ser da facção criminosa? Ele não precisa abrir um concurso público. Quem quer ser bandido nesse país vai ser bandido. Oportunidade não falta. Quem quer fazer coisa errada nesse Brasil vai fazer coisa errada. Aí você tem um grande jornal, e aí entra o eixo da sua pergunta, pegando o dado correto,
dolosamente ou porque é um demente escrevendo, ele distorce. E é interessante que esse é o discurso hoje, talvez o mais poderoso de desserviço à segurança pública. Verdade. Porque o que acontece, cara? Infelizmente, hoje, no nosso país, a vítima é negligenciada. Nós estamos perdendo a nossa capacidade de ter indignação com a violência. Porque não dá tempo. São tantos eventos, tantos eventos, tantos eventos, que nós não paramos para refletir, nós não paramos para questionar. E como sociedade, nós somos um país que não transforma. Nós somos um país que apenas concilia. Nós somos um país que faz ajustes para maquiar o caos. É muito bom, André. Muito boa a sua resposta. E eu vou fazer mais uma pergunta bem aberta aqui para você, no sentido de que, para quem não sabe ainda, nós lançamos um documentário, onde o André também foi coordenador, chamado Documentário Atividade Policial, onde a gente tinha um intuito de dar voz à polícia, mas é incrível como iniciativas assim, elas não ecoam tanto quanto uma notícia no sentido da que você falou, né? Ou quando de uma notícia de policial mata um estudante, ou policial assassina um estudante. Quando você vai ver quem era o estudante, era um faccionado. Na maioria das vezes até já maior de idade, né? Na prática de um ato delituoso. Na prática de um ato delituoso que, por vezes, o consumou, inclusive. Mas quando é o contrário, quando um policial é morto, a mídia pouco repercute, e quando repercute, supostamente um policial foi baleado. Então, assim, é muito discrepante os lados da balança quando pegam para esse viés, né? E aí, André, quando tu me fala, por exemplo, a quem interessa ter uma polícia enfraquecida? E foi muito bom tu deixar essa pergunta em aberto, é uma pergunta que nós fizemos também num documentário. A quem interessa ter uma polícia enfraquecida? Bom, isso era só um comentário que eu queria fazer. Mas, por outro lado, no sentido oposto do dado que você apresentou agora há pouco, de que o efetivo dos policiais está diminuindo, e não só proporcionalmente, né? Porque em números, quando tu me fala que na década de 90 tinham corporações com 20 mil homens que estão hoje com 12, 13 mil pessoas trabalhando no efetivo da polícia, e quando a gente que está mesmo na área dos concursos, a gente sabe de que tem um concurso, por exemplo, para a Polícia Militar com 1.000 vagas, com 90 mil inscritos, a gente vê que existe uma movimentação das pessoas, especialmente dos jovens, querendo ingressar nas polícias. A que você atribuiria isso, André? A dificuldade de arranjar emprego ou uma visão diferente que a juventude tem no fato de ser policial ou um trampolim para um outro concurso público? Qual é a sua análise sobre isso, meu irmão? Entendi. Eu gostaria de fazer uma parte e depois responder a pergunta, porque Certo. você me deu muita munição. Certo. O documentário Atividade Policial, eu tenho como uma das maiores alegrias dos trabalhos profissionais que eu já realizei por fora da corporação. Por que isso? Porque, de fato, ele deu voz às instituições. Nós trabalhamos durante 2 anos de trabalho. Nós pegamos um período de pandemia e nós fizemos questão, e isso foi um mérito muito grande do Grupo Notório, de buscar profissionais de todas as áreas da segurança pública e de todas as regiões do Brasil. Nós tivemos a jovem policial de Minas Gerais falando
e os comandantes e secretários de segurança pública e autoridades das mais diversas áreas falando. E basicamente dizendo, olha, o que é ser polícia? Quais os problemas da polícia? São raros os momentos onde o especialista em segurança pública nesse país é chamado para discutir segurança pública para a sociedade. Nós vivemos em uma sociedade de achismo e isso é grave. Eu não falo só na segurança pública, mas em todas as áreas. Mas, quando existe que vamos falar sobre uma doença, um cardiologista, problema cardíaco, nós chamamos um cardiologista para falar. Por que não, quando nós temos uma segurança pública, não chamamos o profissional de segurança pública? A caixa de som da mediocridade é muito grande. E ela consegue, muitas vezes, abafar a voz de quem realmente entende segurança pública aqui, ó, na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea. Alguém que conhece as ruas da cidade. Alguém que já viu o estado que fica a vítima de um estupro. Alguém que já chegou em ocorrência e viu cabeças decepadas. O documentário Atividade Policial, eu tenho ele como um dos grandes marcos. E eu dou os parabéns, Alan, ao Grupo Notório, porque foi feito para a plataforma. Todo o trabalho que eu fiz, eu sabia que era para a plataforma. E no dia do lançamento, ele se torna público. Eu interpreto isso como um serviço à sociedade. Trazendo para a questão da pauta. Nós trabalhamos em congresso, nós palestramos em diversas regiões do Brasil. Às vezes em que eu observei, agora há pouco em Mossoró nós vimos isso, um palestrante perguntar, quantos aqui pretendem seguir na advocacia? 6, 7 levantando a mão. Palestrando na Universidade Federal de um determinado estado, essa mesma pergunta foi feita por um palestrante. E foi essa quantidade no auditório lotado. E nós observamos uma juventude buscando o concurso público. E o que é que vem acontecendo? A busca pela atividade policial vem se tornando mais aguda do que a busca pela atividade no próprio judiciário. Espera aí, envolve risco. Ser polícia é colocar a vida em risco. As pessoas não estão alheias ao que está acontecendo lá fora. Na maioria das vezes, o jovem que busca a atividade policial, não vamos ser hipócritas, ele busca a estabilidade, mas ele tem algum tipo de chamado. Ele deseja servir. Ele deseja ser um guardião da sociedade. E eu trabalho com concurso, eu ministro palestras para concursados e eu passei uma parte da minha vida recepcionando os recém-formados. Ou seja, aquele que sonha entrar, aquele que faz o curso e aquele que faz o juramento. O perfil do funcionário público, principalmente da área de segurança pública, mudou muito, Alan. Mudou muito. Quando entramos numa guarnição, uma das coisas mais raras de se encontrar hoje é um policial jovem sem ter um curso superior. Porque os números que você colocou agora, eles são impactantes. Você chega em estados, você tem mais de 90 a 100 mil inscritos para 1.000 vagas. A seleção, ela é brutal. O mediano, ele não passa. Quando a gente chega para palestrar nos cursos de formação da base, do soldado, da base, o que você vai encontrar é gente concluindo mestrado, gente fazendo doutorado, especialistas, arquitetos, engenheiros, bacharéis em direito. Assim, ó.
a qualidade do material humano vem subindo cada vez mais. Agora, o que é interessante perceber é que a sociedade, por algum motivo, entre aspas, misterioso, olha para aquele policial que está fardado e associa aquela polícia lá dos anos 50, 60, 70, onde para entrar é necessária a quinta série primária, a quinta série do ginásio. Nós vivemos uma sociedade que olha o engenheiro como engenheiro, o médico como médico, mas tem duas categorias que não é observada como ela deve ser. Primeiro é o professor. O professor não é visto, não é respeitado como professor. E cada vez mais é o policial. Ele não é visto como especialista, ele não é visto como profissional. E o que é pior, ele não é visto como seu guardião. Porque quem é o policial? O que ele representa? Primeiro, ele representa, como todo funcionário público, o Estado. Mas ele representa o Estado em algo que é fundamental. Não é à toa que segurança pública está na nossa máxima constitucional. Ele é o profissional que guarnece a sociedade. E ele garante as nossas leis. Ele é aquele que está na muralha. E o que significa estar na muralha? É aquele que está observando e muitas vezes caminhando em lugares que a sociedade nem imagina que existam. A busca pelo concurso público, eu gosto de crer que é porque tem muita gente vocacionada. E deixa eu ilustrar só um exemplo. Na palestra que nós estávamos recentemente, não sei se você observou, tinha uma moça do lado chorando copiosamente. E depois eu recebo a mensagem dela. Professor, obrigado pela fala, porque a inquietação que eu tinha em relação ao meu chamamento para ser policial, o senhor acabou de ajudar a resolver. Eu vou me preparar para o meu concurso. Porque o que acontece quando nós falamos que valores que são pregados na nossa casa são os valores que a instituição prega internamente. E mostramos isso através de exemplo, algumas dúvidas são sanadas. Ser policial é fazer parte da única instituição pública onde o luto é vivido de forma coletiva. Quando o policial tomba lá, quem tomba é um irmão. Que bom que está aumentando o desejo de tantos acadêmicos, de tantas pessoas serem policiais. E ao mesmo tempo é um lamento o fechar os olhos do poder público. Obrigado pelo esclarecimento, André. E uma coisa que me inquieta muito, sabe, é o fato de... Quer dizer, são várias coisas que me inquietam, né? Hoje a gente vê os especialistas em segurança pública de internet, né? São aquelas pessoas que nunca pisaram pé na rua, dentro de uma favela, por exemplo, nunca colocaram a sua própria vida em risco para defender alguém, né? E estão lá, metendo a chibata nos policiais. Porque policial não presta, porque policial é tudo corrupto, porque policial isso, aquilo, outro. Mas quando acontece qualquer coisa, liga para a polícia. É isso que eu queria que a sociedade
internalizasse, sabe, André, que não se transformasse em massa de manobra a quem interessa enfraquecer a polícia, né? Não se transformasse numa massa de manobra. E pensando nisso, André, que aí é onde o ponto que eu queria chegar mesmo, uma coisa que me inquieta demais é a gente vê, por exemplo, às vezes a gente passa perto de uma quebrada e tem lá dizendo proibido roubar. E a gente sabe que o Código Penal, ele não proíbe roubar, mas ele fala que se você roubar, você vai arcar com as consequências do seu roubo. Mas quando eles falam, inclusive fica assim, tá proibido roubar aqui, que dá um tom mais imperioso, né? Um tom mais imponente. Se alguém roubar, a consequência vem. E vem rápido, diferente do Estado, né? O Estado tem devido processo legal, tem toda uma questão de contraditório, ampla defesa, enfim. E lá eles não. Se eles têm a certeza que matou, que roubou, eles vão lá e trazem a punição. Ou seja, é a linguagem do medo. Que é uma linguagem que eles próprios, bandidos, entendem também. A polícia enfraquecida, ela não mete medo num contraventor, num bandido. Porque ele sabe que para um policial apertar um gatilho, ele precisa pensar em milhares de variáveis que envolvem a sua própria vida, a sua carreira, a imagem da polícia como um todo, A vida do cidadão. a vida do cidadão de bem e milhares de outros aspectos, né? Ele sabe disso. E, portanto, ele acaba não tendo medo da polícia, né? E eu não falo nem de respeito, né? Eu acho que a fase de respeito ela já foi embora com relação dos bandidos para a polícia, né? Então, André, eu queria que, basicamente, a pergunta, né? Por que um bandido consegue botar moral numa favela e o Estado não consegue? Eu posso tornar mais difícil a sua pergunta? Por favor. Por que o criminoso consegue criar essa falsa estabilidade? O Estado não. E por que a sociedade aplaude? Que aí você tornou a pergunta bem mais difícil. Eu vou responder trazendo uma frase muito popular na internet, que está numa obra chamada Além do Bem e do Mal, de 1886, de Nietzsche. E a frase famosa diz: quando olhamos para o abismo, olhamos demais para o abismo olha de volta para a gente. E eu vou acrescentar essa frase, a frase anterior, que não se faz presente na internet. Mas que está no livro. Que está no mesmo livro, colada uma na outra. Quando combater os monstros, acautele-se para não se tornar um monstro também. E esse pensamento de Nietzsche é excelente para o policial e para todos que precisam ser policiais, pensam ser policiais. Essa falsa segurança é um engodo. A população que está ali, ela é refém. Quando essas placas se tornam presentes, é o ápice disso. Nós temos em determinadas regiões do Brasil governos criminais. E o que é um governo criminal? Existe o Estado e existem determinadas regiões faccionadas onde o Estado tem sua força diluída ou ausente. O que alguns chamam de Estado paralelo. Ou de governo híbrido, tecnicamente. Quando chega esse estágio, significa que o tecido social necrosou. Significa que a democracia está em risco. Isso é construído não pela eficiência do crime organizado,
Isso é construído aos poucos pela omissão política do Estado. E observe que eu disse opção política do Estado que não se atreve a tomar medidas de resolução. A sociedade aplaude muitas vezes porque ela está cansada e por não saber que isso piora a situação. A polícia vem perdendo o seu status aos poucos, ela vai sendo depreciada aos poucos, graças ao trabalho constante, doloso e direcionado de ênfase, de apoio à criminalidade e de negligência a quem de fato trabalha combatendo essa criminalidade. Quando eu volto à pauta e digo, as vítimas nesse Brasil não têm vez, é a síntese que eu posso definir isso. Nós aplaudimos o bandido como sociedade. Como sociedade, nós criamos as justificativas para ele ser bandido. Ah, ele vai ser criminoso porque ele é um excluído social. Ah, ele é um criminoso porque ele foi um traumatizado. Ah, ele é um criminoso. Peraí, nós estamos dizendo porque ele é criminoso? Eu desafio, Alan, desafio você, desafio qualquer pessoa. Qualquer um. Todo crime doloso é fruto de uma decisão. Ele não surge do nada. E se você quiser nominar, pode pensar assalto, pode pensar sequestro, pode pensar assalto a banco, terrorismo, estupro, homicídio, violência contra a mulher. Todo crime doloso é fruto de uma decisão racional. E quando esse crime é de grande barbárie, sabe o que é que me inquieta? É o fato de ter gente correr e dizer, isso é um psicopata, isso é um doente mental. É não. Existe um duplo equívoco nisso. Primeiro, quando você associa aquele que comete a barbárie a um doente mental, você está ofendendo quem de fato é doente. Uma pessoa que tem uma doença mental não pode praticar o mal? Pode. Mas a visão dele de realidade é turva. O criminoso não tem a visão turva. Ele é dono das suas faculdades mentais. E aí quando você vê algumas pessoas dizendo, ele estava fora de si, ele estava com um demônio no corpo, ou o cara dizendo, eu não sei onde eu estava com a cabeça, significa dizer, eu não era eu. Não é. Eu desafio qualquer pessoa a provar na prática, a provar tecnicamente que um crime doloso não seja uma decisão racional. E se é uma decisão racional, Alan, eu lhe pergunto, se é uma decisão racional, por que ele não é responsabilizado? É complicado você ligar a TV e ver uma mãe que criou um filho decentemente, que estava começando a sua carreira, vivendo sua vida com integridade, essa mãe perder seu filho como uma vítima de homicídio. E o que fiquei pasmo foi com a declaração dela elogiando o trabalho policial, que com muito esforço conseguiu prender o indivíduo em flagrante. Mas sabe o que gerou perplexidade? Foi essa mãe, diante das informações catalogadas pela polícia e mostrada a ela revoltada ao saber que aquele indivíduo que matou seu único filho já tinha mais de 30 passagens para a delegacia. Já tinha mais de 10 autuações em prisão em flagrante. Já era cliente de audiência de custódia.
Me diga como explicar isso para uma mãe em luto. Ela não é exceção no nosso país. E sabe qual é o grande problema? Quando a violência vem em altas cargas, a nossa capacidade de se indignar diminui, porque nós normalizamos a violência. Nós normalizamos a violência, nós normalizamos o crime. Qual das coisas mais difíceis de nós observarmos uma punição nesse país? Corrupção. Qual foi a última vez que você viu um corrupto preso? Normalizou a corrupção. A nossa capacidade de indignação hoje é um post na internet. E só. E há várias décadas nós vamos chancelando o acesso de corruptos ao poder. Respire. Muita coisa para a gente pensar, né, André? Porque quando tu fala em capacidade de indignação, por exemplo, eu acho que ela tem prazo de validade. A pessoa viu, se indignou, passou o dedo, já tem outra coisa. Ela vai curtir, vai olhar, e daqui a pouco tem outro. E aí o imediatismo vai colocando camadas e vieses em cima das nossas visões, que achamos que já cumprimos o nosso papel fazendo um simples comentário na internet. A indignação dos 3 segundos. Dos 3 segundos, exatamente. E isso eu sei a quem interessa. Isso eu não vou perguntar a quem interessa, porque eu sei a quem interessa. A quem está se perpetuando no poder. E aqui a gente não fala de lado, seja da esquerda, seja da direita. Lógico. Pode pegar os 27 estados, todos os municípios do nosso país, o governo federal. Você não tem planos de governo no sentido de beneficiar a população, de resolver os problemas do coletivo. Você tem governos que estão simplesmente preocupados em fazer políticas populistas para que eles possam se reeleger, para que eles possam continuar se beneficiando. E isso sim é indignante. E isso, infelizmente, a sociedade chancela, como você falou. É difícil. E no sentido de discutir, André, segurança pública, uma coisa que você me abriu os olhos, né? Nesse Congresso de Segurança Pública que nós vamos realizar, o primeiro aqui realizado pelo Grupo Notório, né? Apesar de praticamente, acho que em todas as edições do Congresso Brasileiro de Direito Penal, sempre tivemos painéis e palestras sobre segurança pública. Mas dessa vez a gente vai realizar um congresso totalmente voltado à segurança pública. E uma coisa que você me abriu os olhos é justamente o fato de que a segurança pública, ela não é para ser discutida só pelos agentes da segurança pública. Ela é uma disciplina ela é uma matéria multidisciplinar. E especialmente ontem, quando a gente entrava no condomínio, você falou para mim o seguinte, que sobre a arquitetura da segurança pública no sentido literal. Eu queria que tu me explicasse um pouco mais detalhado o que tu me explicou dentro do carro, mas que tu me explicasse aqui sobre pensar, por exemplo, a arquitetura numa visão de segurança pública. Primeiro, é uma alegria, publicamente, ser o coordenador desse congresso. Nós teremos o palco de segurança pública, será o palco dos palcos. Será o palco de todos nós. Porque, primariamente, quem escuta falar
num Congresso de Segurança Pública, pensa policiais. Esse é um público de centralidade. Mas, se nós temos uma massa de estudantes de direito, de advogados no Brasil, desejando ingressar nas carreiras policiais, esse congresso é para eles. Se nós temos, e aí potencialize, não é só estudante de direito que quer ser policial. Se fosse assim, nós não teríamos policiais que são arquitetos, engenheiros, médicos, enfermeiros, professores, dentro das instituições. Nós vamos buscar interessados em segurança pública de todas as ciências. E eu tenho algo a mais. Se segurança pública hoje é a maior preocupação da sociedade brasileira, quem está sendo convidado para o Congresso de Segurança Pública é a sociedade. E o que é que nós vamos garantir, e eu chancelo o meu nome em relação a esse congresso? Nós vamos trazer os melhores dos melhores. Nós vamos trazer os instrutores dos instrutores, das mais diversas áreas do conhecimento da segurança pública. E, sobretudo, quem faz a segurança Exatamente. pública, quem pensa a segurança pública no nosso país. E um detalhe, o que nós dialogamos, segurança pública hoje, o profissional de todas as áreas, ele necessita entender. Vamos colocar alguns exemplos. O exemplo do condomínio. De forma gratificante, você percebeu lá, checando a questão das inscrições, que 3 jovens arquitetas lá de Minas Gerais se inscreveram no Congresso. E aí o que acontece? Eu não sei o motivo. Eu sei que tem as inscrições. Vamos tentar imaginar por que elas estão no Congresso de Direito. É o palco da segurança pública. Nos últimos 30 anos, se você pegar qualquer centro urbano do nosso Brasil, a arquitetura mudou drasticamente. Nós temos uma arquitetura chamada de clausura, uma arquitetura intimista, uma arquitetura defensiva. Esse é o termo usado nas universidades de arquitetura e urbanismo. Se por um acaso você fosse comprar um apartamento em determinado ponto de uma cidade e em vez do muro, em vez da guarita, em vez das câmaras de vigilância, fosse só uma cerquinha desse tamanho, e o arquiteto dissesse, não, isso aqui é para deixar você interagindo com a cidade melhor tal, você compraria esse apartamento? De jeito nenhum. Por quê? Porque você não perceberia que aquele local seria um local seguro para a sua família. A sensação de insegurança habita todos nós. O bom engenheiro, o bom arquiteto, quando ele vai fazer o seu projeto, ele pensa na segurança do seu cliente. De forma primária, para explicar a quem está nos assistindo. Se um prédio vai ser construído, se ele colocar todas as varandas, as janelas de frente para a rua, ele diminui a possibilidade da ocorrência de crimes. Porque você transforma o cidadão em um vigilante. E isso acaba inibindo a ação delituosa. Se você vira essas janelas, essa varanda, de costa para as ruas, você favorece o crime. Quem pensa urbanismo, imagine, se você já andou em uma rua escura e tinha um poste iluminado, qual é a sensação que esse poste iluminado ele produz? Alívio. Porque, de forma intimista, sendo ou não especialista em segurança pública, você sabe que a criminalidade, ela se aproveita da escuridão. Ou seja, o que gerou surpresa para a sua equipe, para mim é algo muito natural. Nós temos arquitetos presentes aqui. Por quê? Hoje, algo que está muito em voga na engenharia civil, na arquitetura, é o design da segurança ambiental.
E onde melhor ele escutar sobre segurança, se não em um local onde você tem especialistas falando. E não se surpreenda. Não se surpreenda no momento que você vê pedagogos e educadores de escola vindo para esse congresso e querendo publicar artigo a respeito de como tratar, como discutir a segurança pública para os jovens, como construir valores de ética onde essa segurança, a postura do respeito se tornem presentes. Porque o educador da escola, ele é chamado a falar. Mas em qual universidade, seja ela pública ou não, o historiador, o matemático, o químico, o físico, o biólogo, ele tem matérias sobre segurança pública? Para que ele possa ter uma maior segurança em falar sobre o assunto para os seus alunos. Vamos para a psicologia. Eu tenho certeza que a gente vai ter artigos de psicólogos nesse congresso, graças ao Congresso de Segurança Pública. Por quê? Porque o espaço profissional do psicólogo está aumentando muito, muito. A sociedade fica cada vez mais doente. Em média, a cada ano, o consumo de antidepressivos aumenta em 1%. A sociedade está com problema de saúde mental. E muito dessa saúde mental afetada é fruto de grandes traumas. Síndromes do pânico muitas vezes se desenvolvem associadas à sensação de insegurança. Ora, o psicólogo, o estudante de psicologia, ele está percebendo o aumento dessa demanda. Ele estudou saúde mental. Ele pesquisou sobre saúde mental. Mas eu tenho certeza que ele tem carência em refletir a respeito dos impactos da violência para essa saúde mental. E à medida que ele vê profissionais de segurança pública apresentando a situação real, afastado de utopias, afastado do mundo da fantasia, porque é isso que nós observamos muito na internet, discutindo tecnicamente questões relevantes da segurança pública, ele vai ser capaz de refletir a respeito do que está acontecendo e, por conseguinte, poder prestar a melhor assistência ao seu cliente. Eu desafio ser encontrada alguma profissão que não esteja interconectada. Deixa eu colocar um exemplo aqui. Gabriel está ali. Gabriel faz parte da sua equipe de marketing. Marketing e comunicação. Marketing de segurança. Hoje, uma das maiores dificuldades das instituições de segurança pública é dialogar com o espaço digital. Imagine se ele inventa de produzir um artigo sobre mineração de dados do Sistema 190 como elemento de publicidade das ações policiais. Publicando micronotícias em determinados os Instagrams, as redes sociais, de tudo quanto é quartel e tudo delegacia, para entrar de forma concorrente com a mídia local, apresentando a visão da instituição. Ou seja, o profissional de marketing que quer ter um substrato a mais de conhecimento, de possibilidade de mercado, ele vai estar lá sentado. O palco da segurança pública, cara, é o palco de todos nós. O palco da segurança pública não é do nicho apenas do direito. O direito é um ponto de centralidade, mas não é um ponto único. Eu desafio você a pensar um profissional que hoje não precise pensar a sua profissão, a sua ciência, dentro de uma perspectiva que envolva a segurança pública, a violência ou a criminalidade. Pode ilustrar qualquer uma.
Aí você olha para um lado, olha para o outro, você olha e fala, espera aí, André, o médico. O médico. Quando você olha o Rio de Janeiro, quando você olha o Miguel Couto, nós somos referências no mundo em um tipo de atendimento. Nós somos o único país do mundo, Alain, onde em tempos de paz produzimos feridos de guerra. Ou seja, os melhores cirurgiões do mundo para tiro de fuzil, eles estão aqui. Essa experiência, país nenhum no mundo tem. E eu repito, porque eu preciso que seja fixado, eu preciso que gere inquietação, eu preciso que haja uma reflexão, eu necessito. Aliás, não sou nem eu, é a sociedade. Nós somos o único país do mundo que produz ferido de guerra em tempo de paz. Por conseguinte, nós temos que aprender isso. Mas eu garanto a você, esse cirurgião, esse enfermeiro, esse técnico que está lá, esse anestesista, essa equipe que atende o ferido de guerra, ele sabe fazer o procedimento. Mas ele está lidando com as angústias de não saber o que está acontecendo lá fora. Pode citar, pode procurar. Sociólogo precisa, antropólogo precisa, historiador precisa. Engenheiro, claro que precisa. Entidades não governamentais, os mais diversos setores das secretarias, elas precisam conhecer um pouco mais sobre segurança pública. De norte a sul. Sabe por que de norte a sul? Porque nós temos mais de 11 mil quilômetros de fronteiras, seca e fluviais. Nós fazemos divisa, fronteira, com os maiores produtores de cocaína do mundo e de maconha do mundo. Nós temos uma Polícia Rodoviária Federal, uma Polícia Federal em frangalhos, em termos de efetivo. Elas não conseguem guarnecer isso. E essa cocaína entrando por ali, ela afeta Fortaleza. Ela afeta Fortaleza porque está chegando a cocaína aqui pelo Rio Solimões. Ela afeta o Rio de Janeiro, ela afeta o Mato Grosso do Sul, está tudo interconectado. Ou seja, o cara que é caminhoneiro, é interessante ele estar aqui. Porque 75% do roubo de carga que acontece em 2 rodovias brasileiras. Mas 2 rodovias são grandes, no eixo Rio-São Paulo. Eu desafio alguém a pensar, André, a minha profissão, meu curso superior, eu estudo isso. Não tem relação com segurança pública? Tem. O palco da segurança pública é o palco do cidadão brasileiro. Não só do estudante de direito, não só do advogado, não só do jurista. É o palco da sociedade. Excelente. Gostou, não foi? Espetacular. André, eu acho que a gente nós temos muito a conversar ainda sobre isso, né? Mas pelo adiantar da hora aqui do que o podcast nos permite, né? Não sei nem o que chama, né? Mas para que fique palatável para a internet. Mas, até porque é um tema duro, pesado. Mas a gente né? tem ainda espaço para lives, né? Convidar pessoas, esse é um assunto muito bacana, trazer pessoas de outras áreas que vão trazer essas nuances que interligam essas áreas da segurança pública. Trazer um arquiteto para discutir, trazer um médico, trazer um caminhoneiro, trazer outras pessoas para fazer. Eu lhe convido, faço essa provocação aqui a você, a fazer uma série de lives no seu Instagram, onde vai procurar trazer pessoas que vão contribuir e corroborar com a segurança pública, né? E mais uma vez queria lhe agradecer, André, pela grata satisfação aqui. Sei que já é um grande amigo, né? Se tornou um grande amigo aqui, meu particularmente, mas também um grande parceiro do Grupo Notório. E é uma grande felicidade que você esteja aí à frente desse Congresso de Segurança Pública. Reitero a você que não vejo uma pessoa com mais capacidade e comprometimento do que você para assumir essa função. E estamos todos muito felizes aí pela essa
participação sua. Muito obrigado e vai ser uma honra, Alan. E deixa eu olhar direto para a câmera, para aquela ali. Eu convido você para estar aqui em maio de 2025 na Expo Direito. Eu não estou convidando só você, estudante de direito, profissional do direito. Eu estou convidando você das mais diversas áreas. Você que tem preocupação com a sociedade brasileira, você que deseja entender um pouco mais sobre o que é segurança pública, sobre os temas mais relevantes, você está convidado. E nós temos uma promessa, e essa aqui é nossa. No palco da segurança pública, assim como nos demais, nós teremos os melhores do Brasil aqui presente. Venha conferir. E a você que nos acompanhou até agora, meu muito obrigado. Acompanhe as próximas edições do Pode Tudo Talks. Vamos lá, hein? Curte aí esse vídeo, ativa o sininho das notificações, se inscreve no canal, manda para os teus amigos e é nóis. Até a próxima. Valeu!